Paz e graça, seja bem-vindo ao Quatro Evangelhos, Riverino aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o batismo de Jesus. Como assim, Riverino? Jesus precisou ser batizado? Você vai entender. Fica comigo até o vídeo, que a gente vai entender um pouco mais sobre o batismo de Jesus e a importância de Jesus ter sido batizado. A Bíblia nos ensina sobre isso em Mateus, capítulo 3, no versículo 13 ao 17, que diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos lá. Vamos começar a esmiuçar isso aqui. Como foi falado no vídeo anterior, João Batista ele apareceu no deserto para pregar sobre arrependimento. Aí você fala assim, mas Jesus ele era Deus, não precisava dele se arrepender, não tinha por que ele se arrepender. Sim, você está certo, ele não tinha por que se arrepender. Até porque a gente precisa entender que Jesus havia duas naturezas sobre Jesus. Uma natureza carnal, né? Porque ele era homem, e a natureza Deus. Ele não deixou de ser Deus. Não tem metade homem, metade Deus. É 100% homem e 100% Deus. Só que como você vai ver aqui, quando ali João Batista, né, quer explicar para Jesus, né, quer colocar para Jesus a forma com que deveria acontecer, ao momento que ele diz assim, não, Senhor, o Senhor vem a mim, mas é eu que devo ir a ti, Jesus deixa bem claro para ele, isso é para que se cumpra a justiça. A justiça acerca de que, mesmo a gente não tendo pecado, assim como Adão e Eva pecou no jardim, mas que o próprio Deus se fez homem e passou por todo o processo ao qual a gente hoje está nos posto a viver e passando por todos eles, ele não pecou e além de não ter pecado, ter sido não só o nosso Salvador, mas o nosso reconciliador com Deus, há também essa questão da justiça. A justiça no sentido do quê? Que ele também passou pelas mesmas coisas e mesmo assim não pecou, que ele passou pelas mesmas coisas e teve condição de vencer, mesmo estando na mesma situação que a nossa, que é o quê? A nossa natureza pecaminosa. E a outra questão da justiça entra no sentido do quê? Se Jesus não tivesse sido batizado por João Batista, como um exemplo de uma confissão pública de arrependimento, ele nos imputaria de passarmos por isso também. Porque senão não cumpriria a palavra onde ele diz em João, eu sou o caminho. Não teria como Jesus dizer que ele é o caminho se ele não passasse por essas situações. Por quê? Entenda, se Jesus não é batizado, te dá o direito de você também não ser batizado. Então, naquele momento, quando ele fala para João, olha, deixa isso para lá, é para que se cumpra as escrituras, é para que cumpra essa justiça exatamente disso. A justiça acerca da questão do processo de Jesus nessa terra, e essa também como a reafirmação de que ele é o caminho. Porque se ele foi batizado, da mesma forma com que ele teve que ser batizado, isso implica sobre as nossas vidas, a nossa necessidade de também sermos batizados assim como Jesus foi. E não só nesse batismo, você lembra que no capítulo anterior a gente falou que João Batista dizia que ele batizava com água, mas Jesus iria batizar com o Espírito e com fogo. Você vai ver que nessa passagem ele fala também sobre a descida do Espírito Santo sobre a sua vida. A descida do Espírito Santo sobre a vida de Jesus implica em duas situações. Vamos primeiro para a primeira.
A primeira é para se cumprir aquilo que foi dito por João, que ele vai falar no versículo, lá no capítulo 3 ainda, né? Tudo faz parte do capítulo 3, mas quando ele diz assim, o que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levantar suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo. O batizar com o Espírito Santo é o revestimento. No caso aqui, quando ele, naquele momento ali, quando ele sai das águas e a pomba simbolizando o Espírito, não significa que a pomba é o Espírito. É uma simbologia. Porque naquele momento precisava ser de uma forma visível. Então a descida do Espírito Santo sobre a vida de Jesus é uma representação do batismo no Espírito Santo. Mas ele era Deus. Realmente, ele é Deus. Mas é para que se cumpra as Escrituras. Então, aquilo que foi falado por João Batista antes, agora você vai se cumprindo aqui. E um outro fator muito importante é o seguinte, no último versículo que diz assim, e uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em que me comprazo. Então, vamos lá. Essa, depois do Antigo Testamento, é a primeira evidência no Novo Testamento da Trindade. Muita gente não acredita na Trindade, mas existe. Trindade é o que, Riverino? As três pessoas de Deus. Três pessoas como assim? O Pai, o Filho, que é representado como Jesus, que é o nosso próprio Jesus, e o Espírito Santo, que aqui é representado como a pomba. São essas as três pessoas da Trindade. São três pessoas que ao mesmo tempo é uma. Não tem um classe como a gente, o Pai é o primeiro, Jesus é o segundo, o Espírito Santo é o terceiro. Não. São três pessoas para distinguir, separação, mas ao mesmo tempo é uma só. Prova viva disso que quando Deus criou o homem, ele diz o que lá em Gênesis? Façamos. O façamos não significa uma pessoa, mas diz que há mais de uma pessoa fazendo, que é uma representação o quê? Da Trindade. Então, no batismo de Jesus, a gente aprende o quê? Primeiro ponto, a necessidade de se cumprir a justiça e de se apresentar o caminho, de direcionarmos segundo a vontade de Deus. Que a primeira, qual a vontade de Deus? Que a gente venha entender a nossa natureza, que a gente venha se arrepender e que a gente venha ser batizado. Outra questão importante também ressaltada, a questão do cumprimento do batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, como eu já comentei no outro vídeo, é o que? Nada mais é do que um revestimento de poder, um revestimento da presença de Deus sobre a sua vida. Quando você confessa Jesus como seu Salvador, você automaticamente já tem o Espírito Santo trabalhando na sua vida, porque é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que há necessidade para a sua vida, quando se inicia o seu ministério, um revestimento. Então, quando Jesus ali é batizado, dá o início ao seu ministério. E juntamente com o início do seu ministério, há necessidade de um revestimento espiritual. Você vai entender o porquê no vídeo próximo. Então, se você quer um entendimento ainda maior sobre esse tema que a gente está falando, fique ligado no próximo vídeo que a gente vai explicar o motivo do revestimento. E a outra questão muito importante é o quê? A representação da Trindade de uma forma visível, né? Porque você está vendo Jesus, você está vendo o Espírito Santo na forma de uma pomba e você está vendo de uma forma visível porque naquele momento abriu-se o céu. Imagina nuvens no céu, naquele momento há algo limpo. E outra coisa também, a questão do ouvir. Era uma voz nítida do próprio Pai no seu trono dizendo que Jesus é o teu Filho amado em que Ele tem prazer. E é isso que a gente tira por hoje, por entendimento. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou. Se não deixou, deixa o dislike. E outro, se há algo que faltou ser mencionado, deixa na descrição. É importante ouvir a opinião sua para a gente poder servi-los de uma forma melhor. Paz e graça, seja bem-vindo ao Quatro Evangelhos e Riverino aqui.